Você provavelmente já ouviu tantas vezes que o cachorro é o melhor amigo do homem que essa frase virou clichê. E hoje eu quero te mostrar que em alguns casos específicos essa frase vai muito além do carinho ou do romantismo que a gente costuma associar a eles e chega realmente na prática. Tem pastor alemão no Alasca que guiou uma viatura policial por estradas desertas até uma casa em chamas. Tem um filhote de 6 meses no Espírito Santo que fez algo às margens de um rio que deixou 9 milhões de pessoas sem palavras. E o mais impressionante de todos, um labrador na Carolina do Norte que detectou um câncer agressivo em 2 pessoas. Eu sou o João, este é mais um vídeo aqui no Guia Animal, bora pro vídeo. Buddy, o cachorro bombeiro. Para entender o que o Buddy fez, você primeiro precisa entender onde ele fez. O Alasca não é lugar para qualquer um. São quase 1,7 milhão de quilômetros quadrados de florestas, montanhas e estradas que somem no horizonte sem avisar. O tipo de lugar onde, se algo der errado, amigo, é melhor começar a rezar, porque você pode esperar um bom tempo até que alguém apareça para te ajudar. E foi em um desses cenários inóspitos que um policial em patrulha de rotina avistou um pastor alemão correndo sozinho na beira da estrada. O vídeo é impressionante, o cachorro olha o carro e começa a correr em uma direção diferente. O policial também poderia não ter ligado, né, ter seguido em frente, mas algo no comportamento daquele cachorro fez ele tomar uma decisão diferente. O pastor alemão, avistando soldados, saiu da estrada principal, entrou por caminhos cada vez mais fechados e continuava olhando para trás enquanto corria, como se estivesse verificando se a viatura ainda estava lá o seguindo. O policial foi atrás até que o cheiro de fumaça apareceu e logo depois vieram as chamas. A casa que estava pegando fogo era do próprio dono do Buddy e o homem estava lá dentro em perigo, sem conseguir pedir socorro de nenhuma outra forma. O dono foi salvo e os policiais do Alasca ficaram tão impactados com tudo que viram que prestaram uma homenagem oficial ao Buddy, um pastor alemão sem distintivo e sem treinamento de resgate, que agiu apenas com a determinação de não deixar o seu ser humano para trás. Ruff, o cachorro salva-vidas. A história de Ruff é diferente das outras e eu acho importante a gente esclarecer isso porque não tem ninguém em perigo de morte, a não ser um peixe, e não tinha urgência dramática nem cenário de resgate épico. Mas o que esse cachorro filhote de 6 meses fez às margens do rio Itapemirim, na cidade de Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo, diz muito sobre a natureza dos cachorros, tanto quanto qualquer outra história épica. A história começa com uma família indo ao rio para um passeio simples numa tarde qualquer, um banho de rio daqueles sem pretensão nenhuma, e era a primeira vez que o Ruff vinha em um ambiente assim. Como qualquer filhote, ele foi explorar o entorno, e foi durante essa exploração que ele encontrou uma poça nas pedras, uma daquelas que ficam isoladas quando o nível do rio abaixa, com um peixe preso dentro dela, sem espaço e sem correnteza, lutando para sobreviver numa água que estava acabando. O tutor Edivaldo, que ficou observando o Ruff ir e voltar daquelas poças várias vezes, no começo pareceu só curiosidade do filhote. Mas então, surpreendentemente, como a gente vê no vídeo, o Ruff pegou o peixe com a boca, delicadamente, sem morder e sem sacudir aquele instinto predatório, né, que qualquer outro animal teria naquela situação, e caminhou até uma parte mais funda do rio e soltou o peixe na água corrente e ficou parado ali, observando até ter certeza de que o bicho estava bem. Fabiana, dona do cachorro, disse que ninguém tinha ensinado o Ruff a fazer aquilo. Era o primeiro contato dele com aquele ambiente inteiro. O vídeo ultrapassou 9 milhões de visualizações nas redes sociais. E não é difícil de entender o porquê, né? Mas o que mais impactou foi saber que Ruff tinha sido encontrado abandonado numa rua quando era muito pequeno, sem mãe. Edivaldo, dono do cachorro, foi quem o colocou dentro da própria blusa para aquecê-lo. E é engraçado como que esses animais parecem ter cada vez mais características humanas. Não sei se é só uma coincidência ou uma evolução natural desses animais por convivência com a gente, né, com o ser humano. Vai saber. Deixa aqui nos comentários o que acha. Será que eles estão aprendendo e estão replicando certos comportamentos dos seres humanos ou é só uma viagem minha? E o último cachorro da nossa lista é o Seto, o cachorro herói. Chegamos à história mais impactante nessa pesquisa. Chase Johnson é advogada, tem 36 anos e mora na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E em 2021, a família resgatou um labrador mestiço chamado Seto, que viria a salvar 2 vidas dentro da mesma casa em menos de 5 anos.
E não, eu não estou exagerando. Tudo ia bem até que Seto começou a agir de um jeito estranho. Sem motivo aparente, ele se aproximava de Chase repetidamente e cutucava o seio esquerdo dela com o focinho. Choramingava e ficava ansioso e voltava sempre para o mesmo ponto sem parar. Chase não sabia o que pensar até que se lembrou de algo que tinha acontecido logo depois de adotarem o Seto, quando o cachorro tinha apresentado o mesmo comportamento com o marido dela, a mesma insistência, a mesma ansiedade, a mesma fixação num ponto específico do corpo. Bem, foi ao médico e o diagnóstico foi câncer de cólon. Então, quando o Seto começou a repetir o mesmo comportamento com ela, Chase foi direto ao médico sem hesitar e o resultado confirmou o que o cachorro já havia sinalizado: câncer de mama triplo negativo, uma das formas mais agressivas da doença. O tratamento começou imediatamente com quimioterapia, radioterapia e cirurgia. E em fevereiro deste ano, Chase está livre do câncer, graças a Deus. Ela declarou que se ele não tivesse feito isso, ela provavelmente não teria encontrado a doença e teria sido muito mais difícil tratar isso, né? E talvez ela nem estaria com a gente hoje. Cachorros têm um olfato cerca de 100 mil vezes mais sensível que o nosso, e pesquisas indicam que eles conseguem detectar compostos orgânicos voláteis liberados por células cancerígenas, compostos que o nariz humano simplesmente não percebe. Existem até programas de treinamento de cães para detecção de câncer em hospitais ao redor do mundo, mas o mais impressionante é que o Seto não foi treinado para nada disso. Como que isso se explicaria? Alguém aí nos comentários que entenda melhor do assunto pode explicar quais são as chances de um cão fazer tudo isso sem ser previamente adestrado? Realmente é o caso mais impressionante e esse cachorro salvou 2 vidas, meus amigos. 2 vidas dentro da própria casa. Buddy, Huff e Seto, um pastor alemão no Alasca, um filhote às margens de um rio no Espírito Santo e um labrador na Carolina do Norte. São histórias completamente diferentes que nos faz pensar no que esses animais são realmente capazes para proteger aqueles que eles enxergam como de seu grupo de proteção. Eu acho que os cachorros, no final das contas, eles não enxergam a gente com a dinâmica, né? Com a mesma sensação que a gente vê eles. A gente vê eles como amigo. E o cachorro deve olhar pra gente como se a gente fosse parte da matilha, né? Como se eles devessem proteger a gente. Eu acho isso muito engraçado e realmente cachorros são animais espetaculares. E dependendo da raça, meu amigo, eles sim podem salvar vidas. Não é à toa que a gente vê muitos animais na polícia, no corpo de bombeiros, que são treinados para isso. Mas o que mais chamou a atenção desses 3 animais, né, do Huff, do Seto e do Buddy, é que eles não eram treinados. Eles não estavam na polícia, no bombeiro ou em qualquer lugar desse tipo. Eles eram cachorros normais, de famílias normais, que salvaram vidas. Mas enfim, me conta aí nos comentários se você tem uma história de um animal que te surpreendeu. Pode ser algo simples ou algo épico, eu quero ler tudo, beleza? Se esse vídeo te fez saber de algo novo ou simplesmente te prendeu até aqui e você gostou, então já valeu o meu esforço. Considere deixar o like, se inscrever no Guia Animal e ativar o sininho para nos ajudar aqui nesse canal, que é um neném aqui no YouTube. Fechou? Eu sou o João, este foi mais um vídeo aqui no Guia Animal. Até o próximo vídeo. Tchau!